Boa noite, minha gente. Estamos começando mais um programa Direção Espiritual. A gente tem consciência disso, mas de vez em quando é preciso lembrar que o segmento de Jesus começa no momento em que a gente se dispõe a ser parecidos com Ele. No momento em que a gente se dispõe a entrar nesse processo de substituição, né? Eu quero substituir hoje os meus sentimentos humanos, muitas vezes marcados pela mesquinharia, porque não é porque é humano que é ruim, né? Não, o humano é bom. É o desumano que é ruim. No momento em que eu digo isso, eu sou humano demais para entender, é justamente isso. Está faltando dentro de mim capacidade de ir além dos meus limites humanos. Não é que o humano é ruim. Não. É que o humano, quando se abre à ação da graça, ele fica iluminado. Quando ele não se abre à ação da graça, ele corre o risco de ser sempre mesquinho. O que é a ação da graça de Deus em nós? É justamente esse instrumental, esse favor que Deus concede à vida humana, de auxiliá-la nas suas derrotas, de auxiliá-la nos seus fracassos, nos seus limites, nas suas precariedades. E a santidade começa na humanidade. É quando eu me disponho a ter em mim as características de Deus. É ousado? É. Mas é a proposta cristã que a igreja nos ajuda o tempo todo. Através da palavra, através dos sacramentos, através de tudo aquilo que eu vou vivendo, das virtudes que eu vou experimentando e através do meu esforço também, do meu trabalho diário comigo, eu vou fazendo essa experiência de ser um humano que está visitado pelo sagrado. É quando a gente começa a identificar, na convivência, né? Você identifica a pessoa em que Deus já é muito presente. Parece que Deus foi conquistando todos os territórios daquele coração humano, todos os territórios daquele caráter, né? É o verdadeiro cristão. Não é o cristão da fachada, da aparência, não. É aquele cristão que nós identificamos que ele já está vivendo com muita responsabilidade esse processo de ser parecido com Jesus. Que não é só ter a semelhança, não. É muito mais do que isso. Ser parecido é estar identificado. Eu me identifico com Jesus. Eu me identifico com seu jeito de pensar, com seu jeito de agir, com suas palavras. Eu gosto de ouvir suas palavras. Eu gosto de encontrar-me com Ele através da leitura dos evangelhos, através da participação da Eucaristia ou da confissão, daquele sacramento que me coloca diante dele. A igreja tem sempre essa proposta de colocar o povo diante de Deus. E o sacramento é essa ponte que acontece, que facilita a passagem, que facilita a chegada. Tantas vezes você já me ouviu falar sobre isso. O que é a realidade simbólica? São as pontes que a gente utiliza para poder chegar lá. Um livro pode ser uma ponte para me ajudar a chegar a Deus. Uma música é uma ponte para me ajudar a chegar a Deus. Um poema, um gesto. Nós podemos facilitar essa passagem das pessoas até Deus. Nós podemos facilitar as nossas passagens até Deus. Eu quero ser parecido com Jesus. Então eu preciso estar com Ele. Assim como Pedro, Tiago e João, que são os 3 discípulos da intimidade. Se você pegar a Sagrada Escritura, você vai ver que nos momentos mais importantes da vida de Jesus, lá estavam Pedro, Tiago e João. Os outros também tinham a oportunidade de estar. Mas alguma coisa nos leva a pensar que esses 3 discípulos estavam mais dispostos a viver o processo. Porque quanto mais próximos eles estivessem de Jesus, maior seria a capacidade de identificar nele o jeito de ser. Com a gente não continua diferente, não é? A gente sabe que se nós quisermos ficar cada vez mais parecidos com Jesus, nós temos que mergulhar no mistério do seu conhecimento. Porque é meu projeto, e eu sei que é seu também. É tão bom, minha gente. É muito bom quando na vida você identifica
que as pessoas que estão convivendo com vocês, elas estão dispostas a viver esta semelhança com o Senhor. É isso que qualifica uma comunidade. É isso que faz a nossa comunidade valer a pena. Quando você percebe que ali as pessoas estão comprometidas a serem parecidas com Jesus. Para isso existe a nossa comunidade, a paróquia que nós frequentamos, ou até mesmo essa comunidade de vida, que eu sei que muitas pessoas que me assistem agora participam, são membros de comunidades de vida, padres religiosos, ou até leigos consagrados. Para que a gente se reúne? Para viver todos restrições que são próprias de uma vida comunitária? Para a gente ser parecido com Jesus. Para que eu vou assumir um trabalho numa equipe de liturgia, por exemplo? Porque eu quero ser parecido com Jesus. O serviço que eu vou prestar ali é apenas uma desculpa que Deus está utilizando para me tornar parecido com Jesus. O trabalho aqui na Canção Nova. Quantas pessoas consagraram a sua vida aqui à comunidade Canção Nova? E qual é o grande objetivo? Fazer Jesus acontecer através dos meios de comunicação? Sim. O fundador, Monsenhor Jonas Abib, junto com a Luzia e o Eto, são humanos, são frágeis, erraram muito pelo caminho afora, mas essa obra está de pé. E o grande objetivo dela é fazer Jesus acontecer na vida das pessoas. Toda essa estrutura que você vê construída aqui não tem outro objetivo, senão fazer Jesus acontecer. Esse centro de evangelização imenso, onde nós estamos nos acampamentos, esses estúdios, essas câmeras aqui que estão filmando esse programa agora, esse teclado do Christian, aqui, todos esses profissionais, mesmo que eles sejam remunerados para fazer o trabalho que eles fazem, eles sabem muito bem que segurando essa câmera aqui, imagina, vocês já pararam para pensar isso? Quantas pessoas são salvas porque vocês estão fazendo essa imagem chegar a muitos lugares do Brasil e do mundo? Né? Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Que nós estamos trabalhando em conjunto. Eu estou aqui apresentando o programa, mas eu tenho uma equipe comigo, eu tenho um diretor lá, o Giba, tem a esposa dele aqui, comigo. Tenho a equipe técnica, todos nós aqui, empenhados em fazer esta palavra chegar a você. Mas sabe qual que é o nosso grande objetivo? É que antes dessa palavra chegar em você, ela possa repercutir em nós. A Canção Nova precisa anunciar a si mesma o tempo todo que ela precisa ser parecida com Jesus. Que as escolhas que nós fazemos aqui precisam nos tornar semelhantes ao Mestre, porque senão, minha gente, de nada vai valer o nosso trabalho aqui. Eu já disse essa frase uma vez, e ela é tão profunda, tão bonita, ela pode ser desdobrada em tantas outras palavras, que eu não me canso de dizê-la. Padre Deon, fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, onde eu vivi boa parte da minha vida, como seminarista e como padre, nos dizia o seguinte: Deus não pode fazer absolutamente nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É uma verdade? O evangelho que eu anuncio é, antes de qualquer coisa, o remédio para a minha alma. A música que eu canto, que eu componho, o livro que eu escrevo, que está escrito por mim, é antes de qualquer coisa um remédio para a minha alma, porque ali eu estou me confrontando com a minha verdade pessoal. Eu preciso ser parecido com Jesus. Eu não posso admitir as dissemelhanças. Eu não posso admitir ficar acomodado diante das minhas dissemelhanças. Não posso. É compromisso meu. Por isso que todos os dias eu preciso me olhar, eu preciso me analisar, eu preciso ver a vida que eu estou vivendo. Ainda essa semana passada eu estava conversando com a Léo, lá da Talentos, que é o escritório que me acompanha há tantos anos. São 10 anos juntos praticamente. E nós estávamos falando, fazendo nossa revisão de como nós trabalhamos esse ano. E eu fico tão feliz de ouvir isso da Léo.
de ela valorizar o meu sacerdócio o tempo todo e nunca permitir que nenhuma outra situação entre no meio dessa história e que prevaleça. Por isso que eu estou lá. Porque nós precisamos o tempo todo estar, ficar, permanecer com pessoas que estejam dispostas a se parecer com Jesus, a viver as semelhanças com o Mestre. Chega de hipocrisia, nós não podemos admitir que as hipocrisias do mundo venham morar no coração da igreja. Nós não podemos permitir que as hipocrisias do mundo venham morar no coração da nossa comunidade, porque senão nós vamos estar prejudicando a nós mesmos. Eu não quero perder a minha vida com uma hipocrisia, não quero. Graças a Deus, Deus me deu muitos outros dons, Deus me deu muitas condições para poder fazer o que eu quiser da minha vida. Eu não estou aqui condicionado, eu não sou fruto de um condicionamento, eu sou padre livremente. Poderia ser muitas outras coisas, mas um dia eu descobri que esse projeto de Jesus é meu também, e que a minha identificação com ele é plena, é total. Claro, eu tenho minhas arestas, eu tenho meus defeitos, mas eu sinto o tempo todo que esse é o meu caminho. Por mais que a vida me dê oportunidades de ir longe, de fazer tantas coisas diferentes, é o Mestre que eu quero anunciar. Através de outros meios, de cultura, de livros, de histórias, mas eu quero permanecer firme nesse propósito. E por isso é tão importante a gente estar auxiliado por pessoas que tenham o mesmo projeto. Por isso que é bom a gente viver e estar com pessoas que estão na mesma perspectiva que nós. Não precisam ser iguais a nós, mesmo porque seria um egoísmo muito grande da nossa parte, né? Eu não quero conviver com pessoas que pensem diferente, eu não quero conviver com pessoas que tenham um temperamento diferente. Não, isso é bobagem. A convivência é possível mesmo quando nós somos diferentes, desde que o nosso objetivo seja o mesmo. Porque aí está lá o melancólico com o sanguíneo, com o temperamental, o chato, o bonzinho. Mas todo mundo está ali disposto a fazer as reestruturas do seu caráter, da sua personalidade, para poder facilitar a vida da comunidade. É assim que a gente cresce. É por isso que a igreja pode continuar no tempo tranquila de saber que ela é santa, mas ela é também pecadora. Desde que ela não se acomode na condição de pecadora, que ela tenha a humildade de olhar para os seus erros, para as suas mazelas, ser capaz de pedir perdão e ir adiante, assim como ela sempre fez durante tanto tempo. Padres, freiras, todos nós temos defeitos e muitos. O que a gente não pode é ficar acomodado no defeito que tem. E para isso serve a comunidade, os amigos, para nos ajudar a retirar essas distâncias que existem entre nós e Deus, porque a gente quer ser parecido, mas porque sou padre, a minha responsabilidade é ainda maior, o meu comprometimento é ainda mais radical, não é verdade? Por causa dos desdobramentos práticos da minha vida. Não é uma questão de alma. As imposições e as responsabilidades da alma cristã, ela está em todo lugar que existe um coração que se dispôs a ser cristão. Você vai ter missões diferentes, mas num ponto somos todos iguais. Todos nós queremos ser parecidos com Jesus. E aí a gente precisa ter essa honestidade de reconhecer. Será que eu já sou capaz de fazer as escolhas de Jesus? Será que eu já sou capaz de ter os mesmos sentimentos? Será que eu já tenho coragem de lidar com as minhas misérias, com as minhas mazelas? Será que eu já tenho coragem de olhar para o território que eu sou e identificar as minas, né, de ouro e também que explodem, que matam, que machucam? Todos nós temos minas preciosas, mas também temos outras, aquelas outras minas, que é justamente onde está escondida uma bomba que, se alguém pisa, pode machucar, pode mutilar. Todos nós temos essas fraquezas e riquezas. Ninguém é só pobre, ninguém é só rico. A vida humana é assim, é um constante equilibrar riquezas e pobrezas. Mas aí, por causa da proposta de Jesus para nós, e por causa da oportunidade que nós temos de nele crescer, de nele colocar o nosso objetivo, então, eu sou 2 vezes agraciado. Porque tenho o meu empenho humano
porque eu estou com Ele comprometido, de fazer o meu esforço diariamente para superar as minhas mazelas, e tenho a graça de Deus me auxiliando o tempo todo. E a teologia, a antropologia teológica nos ensina que quando a graça de Deus encontra um ser humano com disposição para acolhê-la e vivê-la, é santidade na certa. O resultado natural do encontro da graça de Deus com a disposição humana é sempre a virtude. A virtude nasce deste casamento. Graça de Deus e empenho humano. Vamos ficando virtuosos, menos defeituosos. Vamos substituindo os nossos defeitos por virtudes. Aí a gente vai alcançando essa semelhança que a festa do Natal nos proporciona. Receber o Jesus na nossa casa, receber Jesus na nossa vida, é a gente dar a Ele a oportunidade de nascer, crescer em nós. Por isso que na vida do cristão é Natal todos os dias. É Natal todos os dias. E hoje você tem a oportunidade de olhar para o seu coração com responsabilidade, sem hipocrisias. Ninguém mais está te observando agora, senão você e Deus. É a oportunidade que você tem de olhar para as suas atitudes, de olhar para os seus sentimentos. São 3 pilares da vida humana que nós precisamos considerar muito: o pensamento, o agir e o sentir. Essas 3 dimensões da nossa vida precisam de conversão diariamente. Preciso modificar o jeito como penso. Preciso modificar a maneira como interpreto as coisas. A maneira como eu interpreto o outro. Isso é conversão. Eu permitir que o jeito de pensar de Jesus venha tomar conta do meu jeito de pensar também. Substituir os meus sentimentos. Muitas vezes os nossos sentimentos são muito mesquinhos. A gente olha para o outro com desprezo, a gente olha para o outro considerando apenas a aparência. Nós somos muito medíocres na maneira como muitas vezes interpretamos o nosso irmão. Não podemos fazer isso. Jesus sentia com grandeza. O sentimento de Jesus é sempre positivo, é sempre grandioso, é sempre misericordioso. Nós precisamos ter um coração parecido, precisamos ter um sentimento parecido. E depois do pensamento e do sentir, o agir. Porque quem pensa e sente diferente, naturalmente vai ter uma ação mais qualificada. Vai tratar melhor as pessoas que encontra, vai trabalhar com mais qualidade, vai cuidar melhor de si. O agir é sempre um desdobramento natural de quem pensa bem, de quem sente bem. Pensar bem e sentir bem vai dar à nossa ação humana uma qualidade maior. E a partir desses 3 aspectos da nossa conversão, a gente tem condições de olhar concretamente para aquilo que você pensa, para aquilo que você sente e para a maneira como você age. Isso é conversão, minha gente. E é tão bom a gente ter a consciência disso. A gente avança quilômetros, mas quilômetros no nosso processo de salvação. Porque a salvação, muito embora a gente guarde esperanças dessa salvação eterna, ela precisa começar aqui agora. A salvação neste processo humano que estamos vivendo. E nada mais, nada menos é do que satisfação de ser quem você é. Porque ao final de tudo, quando tudo passar, quando você já estiver lá no final da sua vida, essa é a grande pergunta que você vai precisar se responder. Valeu a pena ser quem você foi? Valeu a pena pensar como você pensou? Valeu a pena sentir o que você sentiu? Valeu a pena agir, viver como você viveu? Talvez a salvação ou a condenação more na resposta que você vai encontrar, naquilo que você vai saber dizer. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Direção Espiritual.